Tá, né? Boa noite. Do livro de Francisco Cândido Xavier, Monte Acima, de Emmanuel. A obra do Cristo. Lembrando a palavra do Senhor, quando despediu os companheiros de apostolado, recomendando-lhes não se preocupassem, acumulando nas mãos ouro, prata, bolsas e bastões, para a caminhada na obra sublime que lhes competia realizar, também hoje, na missão espírita cristã, que nos objetiva o justo aperfeiçoamento, podemos dispensar tudo o que seja em nós aflição sem proveito, nem cobertura política, nem lustre social, nem ouro prescindível, nem reserva nos bancos, nem garantia extralegais, nem vantagens de exceção, nem acesso a influências, nem láurea de governância, nem títulos invulgares, nem ambição de ganho, nem propósito de destaque, mas sim que em toda hora estejamos atentos ao dever de servir, esquecendo a nós mesmos, para ao exaltar o Cristo nosso Mestre, Senhor, no sentimento e vida, por palavras e ação, por quanto dele próprio tudo receberemos, para que não nos falte o exato suprimento de recursos precisos à construção do bem e ao plantio da luz. Boa noite. As nossas saudações a todos os nossos companheiros. Vamos, nesse instante, fazer o nosso momento de vibração para que possamos nos preparar para a reunião da noite. Para tanto, vamos ouvir a mensagem. A paz e a tranquilidade se veste sempre de luz, prateando a imensidão na estrada de Jesus. A fé remove montanha, a caridade dá o esplendor, a paz e a tranquilidade é fruto do nosso amor. O amor completa a vida, dá mais brilho ao nosso viver, a paz e a tranquilidade é força do bem-querer. A prova é o dom da graça, está ordenada para a vida, com paz e tranquilidade que se vence esta subida. Com Deus tudo é possível, dia a dia vai melhorando, na paz e na tranquilidade, aos poucos irei chegando. Quem é mau e violento não conhece essa verdade, se não semeias paz e tranquilidade, colhe sempre tempestade. E assim, com essa preparação, nós damos por iniciado a nossa reunião. Que a paz possa permanecer com todos. Que assim seja. Hoje é com muita satisfação que estão recebendo o Leon Denis de Oliveira, que é o nosso companheiro aqui de nossa cidade. Aliás, eu sempre brinco com ele faz sucesso na redondeza. Aqui mesmo a gente pouco vê ele, é difícil a gente localizá-lo para vir fazer a palestra para a gente. Mas hoje, com muita satisfação, ele veio nos auxiliar em mais essa reunião.
Então, Leon, está com a palavra, fica à vontade. Meus caríssimos irmãos e estimadas irmãs, com grande alegria estamos de volta para abraçá-los com muito carinho, sempre na esperança de que essa seja uma noite digna de ser lembrada ao longo das nossas vidas. Todo evento espírita, todo momento de reunião espírita é para cada um de nós um momento especial, um momento diferenciado dos demais. Durante o dia, a vida nos reclamou a presença nos labores profissionais, nas questões econômicas, financeiras, intelectuais. E aí resolvemos que esse é um momento da nossa espiritualidade, que essa é a hora dedicada a nós mesmos, a nós espíritos imortais, um momento em que não tratamos de negócios, em que não temos as urgências dos prazos bancários, dos limites de horários, um momento em que nós não temos nenhuma vantagem econômica, financeira, patrimonial a ser alcançada, mas é um momento em que nós temos que buscar a riqueza espiritual que nos falta, os elementos essenciais à vida de espírito imortal, que se realiza na efemeridade de uma encarnação. A encarnação é curta, o tempo passa depressa, as coisas andam rápido, mas o espírito é eterno e, embora a brevidade das coisas na terra, ele tem que tratar dos assuntos da eternidade. Ele tem que pensar agora com a brevidade e com a pressa, às vezes com a urgência, como se tudo fosse acabar daqui a pouco. Essa é a síntese da vida material. Tudo muito precário, tudo muito rápido, as coisas acontecem às vezes de maneira desconcertante, mas tem que também acreditar nos planos duradouros que atravessem os limites do túmulo, que avancem para além da morte física e que traduzam para nós, na nossa jornada diária, no alimento espiritual que nos falta, naquilo que pode nos garantir a espiritualidade, nos garantir a segurança e nos garantir o progresso espiritual. Então a nossa luta é essa, de se equilibrar entre essas duas forças. Uma é eterna, que nunca cessa, que não para, e a outra que pode ser interrompida a qualquer momento. Já aconteceu com tantas pessoas que nós amamos. Por enquanto, a vida ainda nos reclama aqui na terra, mas algum dia isso acontecerá. É bom que não sejamos surpreendidos, despreparados, tendo gastado todo o tempo nas coisas da economia material da vida e deixado de cuidar da nossa espiritualidade, daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental. E eu posso confessar que essa é uma luta difícil de se estabelecer. Esse é um trabalho que nós temos que realizar, mas todos nós sabemos a enorme dificuldade que é. Alguns, porque ainda não entenderam que essa encarnação é uma bênção de Deus da qual não podemos nos furtar. E outros, porque não gostaram da encarnação que estão vivendo, desse modelo existencial que estão vivenciando. Alguns outros estão em franca oposição a si mesmos, se autodetestando, se auto-recriminando, deixando de fazer algo por si mesmo para melhorar a situação da qual se queixa. Mas como eu sei que aqui ninguém faz isso, é apenas um fenômeno da humanidade, nós podemos tratar de outras coisas, também relacionadas com isso, também pertinentes a isso. Certo dia, um companheiro de trabalho chegou para mim e disse assim: Leon, eu queria te pedir uma opinião. Falei: o que é? Você é espírita, você sabe mexer com essas coisas de reencarnação? Eu não sou reencarnacionista, mas tenho ouvido falar muito nesse negócio. Será que a minha próxima encarnação vai ser melhor do que essa? Falei: meu filho, é difícil saber. Mas você mesmo pode defluir, você pode tirar para si mesmo algumas deduções. Como é que você está hoje? De que maneira você está interagindo com as oportunidades que a vida lhe oferece? Em relação ao plano da sua existência, como é que você está? Satisfeito, insatisfeito, magoado, ressentido, tristonho, desanimado? Quer dizer, dá para você perceber
se a próxima encarnação, seja ela imediatamente após essa desencarnação ou muito depois da futura desencarnação, dá para você saber se ela será melhor ou não, dependendo de como você está realizando hoje. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque a próxima encarnação é apenas e tão somente a continuidade de tudo que você faz agora. Não tem milagre, não tem mágica. Se você está bem, continuará bem. Se você não está bem, trate de melhorar, porque senão continuará mal. Se você está feliz, melhor, porque a felicidade vai dar o combustível para que no plano espiritual, você em bom estado de vibração, de harmonia, você possa preparar uma encarnação até melhor. Mas imagine retornar ao plano espiritual magoado, ressentido, entristecido, aborrecido, de mal com Deus, de mal com a vida. E alguém pode até perguntar, mas de mal com Deus é possível? Quantas pessoas não vão reclamar com Deus? Mas Deus, o que eu fiz para o Senhor para estar tão mal assim, para estar passando por essas provações, atravessando tais ou quais dificuldades? Quantas pessoas não vão tirar satisfações com Deus? Mas por que eu, meu Deus? Por que justamente comigo? Normalmente, quando ocorre um evento inesperado, a morte de um ente querido, uma enfermidade que ninguém contava, dificuldades econômicas que podem trazer dissabores, preocupações imensas, necessidade de intervenções, às vezes corretivas, através de processos cirúrgicos, às vezes mutilatória, quando é preciso praticar a extirpação de um determinado órgão, de um determinado membro. E a pessoa vai se questionar exatamente com Deus, porque, de uma certa maneira, como transcorre a vida na Terra, para nós hoje, é bem o retrato do que vai ocorrer no plano espiritual. Ele falou, rapaz, mas é isso mesmo? Eu falei, então quer dizer que se eu morrer agora, do jeito que eu estou, vai estar ruim para mim? Eu falei, não sei como é que você está. Me diga que eu possa até te ajudar a entender. Ele falou, não, o problema meu é o seguinte, vou logo ao assunto. Eu preciso fazer alguma coisa para o povo parar de decidir o meu destino, o meu futuro, parar de dar palpite na minha vida. Tudo que eu vou fazer, se não é a minha esposa, é o meu filho, se não é o meu filho, é minha filha, agora a minha sogra também. Todo mundo dando pitaco, você não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, por que você não faz aquilo, ao invés de ficar fazendo essas bobagens aí, essas coisas? E eu não sei mais o que eu faço. Rapaz, essa mania de decidir o futuro dos outros é a coisa que nós mais gostamos de fazer. Cuidar do próprio, nem sempre. Cuidar da nossa vida parece até complicado, difícil demais. Bom mesmo é cuidar da vida dos outros. Pelo menos tem muita gente que gosta, tem gente que adora. Eu tenho um sobrinho que ele, muito brincalhão, ele falou, tio, é tanta gente dando palpite na vida da gente que eu agora já resolvi, eu vou comprar uns gatinhos e quando esse pessoal vier dar pitaco na minha vida, eu vou dar um gato para cada um. Eu falei, para quê? Ele falou, o gato tem 7 vidas, pode cuidar de muita vida para lá e deixa a minha em paz, que é da minha eu vou cuidar eu. E eu me lembrei de Robert Thomas Allen, que ele era um homem assim, muito percussiente, muito inteligente, mas era um homem de temperamento difícil. E ele um dia, saindo de casa para o trabalho, ele viu um imenso outdoor que foi colocado à noite, bem próximo da casa dele, num terreno baldio. E nesse outdoor estava o engenheiro, com um jaleco branco, sorriso bem claro, Colgate-Palmolive, né? Aquele homem assim, que dá a impressão de que ganha 30, 40, 50 mil dólares por mês, de bem com a vida, um capacete embaixo do braço e uma legenda logo abaixo. Esse é o engenheiro Bill Williams, ele está preparando o seu futuro. O Robert Thomas Allen falou, mas quem deu autoridade para ele preparar o meu futuro? Isso é assunto meu. E começou a brigar com o outdoor. Eu sei que vocês nunca tiveram essas brigas virtuais, já tiveram ou não? Brigar com nada, assim, com alguma coisa que ninguém vê, nem vocês. Mas como está na mente, é uma briga mental. Aquela briga que a gente fica alimentando. Tem gente que diz que não, mas acontece. Quando eu chegar lá, vai ouvir poucas e boas. E a gente já vai emendando os argumentos.
E é interessante que a gente faz réplica, tréplica, que eu vou dizer isso assim para ele. Mas se ele ai dele se falar isso e isso, aí vai ouvir aquilo e mais aquilo e mais aquilo e aquilo mais. E pronto, e a gente vai alimentando essa contenda mental. E ele foi para o trabalho brigando com o tal de Bill Williams. 3 dias depois já não era mais aquele outdoor, mas era o mesmo Bill Williams, com aquela mesma cara, aquele mesmo sorriso e a mesma proposta. Esse é o engenheiro Bill Williams, lembra-se dele? Ele está preparando o seu amanhã. Olha, prepara o futuro, prepara o amanhã, daqui a pouco a gente vai se tornar inútil. Ele falou, mas o que tem a ver isso comigo? Eu falei, é a mesma situação sua. Todo mundo quer cuidar do seu futuro. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque você não cuida. O dia que você decidir cuidar do seu futuro, ninguém vai meter pitaco na sua vida. Mas será que não? Eu falei, se vier dar pitaco e for bem-vindo, você acolhe como sugestão. Se não for um palpite bom, você despreza como intromissão. E qual é o problema? Nós vivemos disso. Agora, o que não falta no mundo é Bill Williams. Todos nós somos um pouquinho de Bill Williams. Não temos a mesma cara, não ganhamos o mesmo salário, nem todo mundo é o mesmo, é engenheiro, mas todo mundo está preocupado em preparar a vida dos outros para ser melhor. Difícil mesmo é você olhar para si e assumir a sua encarnação. E alguém me perguntou, Leão, mas assumir encarnação, existe isso? Eu falei, é. Emmanuel nos diz que a reencarnação é uma oportunidade extraordinariamente bela e enriquecedora para todos os espíritos. E que a existência é um mandato pessoal intransferível. Que cada indivíduo renasce para viver as suas experiências. E ainda que ele viva essas experiências concomitantemente, com experiências de outras pessoas, as deles são deles, as dos outros são dos outros. Ninguém pode viver a vida de ninguém, a não ser a própria. Algum tempo atrás, via na televisão uma senhora preocupada porque o filho havia sido preso em flagrante, praticando algumas falcatruas, como roubo de café, sacas de café, uma coisa assim. Era uma quadrilha grande. E aí, a mãe do rapaz ficou sabendo que eles o grupo estava sendo preso, correu lá para ver se fazia alguma coisa e pediu para ser presa no lugar do filho. O delegado falou, olha senhora, não é possível, ele que cometeu o delito, a senhora não tem nada, a senhora não deve nada à justiça, ele deve, tem que pagar. Mas é meu filho, eu conheço meu filho desde do útero, ele esteve dentro de mim, eu conheço esse menino, ele não é mau, ele não fez nada errado, é um menino bom. O delegado falou, olha, acho que nós estamos falando de meninos diferentes, porque esse menino bom da senhora é isso aqui, ó, puxou uma fita de papel, não, fita não, um rolo de papel, várias ocorrências policiais, a tal da capivara que eles falam, né? Enorme, aquilo foi rolando, quase atravessou a rua. Ele falou, pois é, o filho bonzinho da senhora tem essa história com a lei e vai ter que responder, e como ele é maior de idade, foi autuado em flagrante, a senhora nada pode fazer por ele. Mas eu quero ir junto, eu vou fazer alguma coisa para estar junto com ele. Ele falou, bobagem a senhora fazer, porque se a senhora cometer alguma infração e der motivos para que a lei venha puni-la, a senhora vai para o presídio feminino e ele vai para o presídio masculino, não vai resolver nada. O que a senhora pode fazer para o seu filho é arranjar um advogado, já que agora só um advogado, porque se alguma coisa podia ter sido feita lá atrás e não foi, é outro problema. Se hoje a senhora quer fazer algo, o que pode ser feito é isso. Mas a mãe estava desesperada, querendo viver as experiências do filho. Impossível! Porque aquelas eram as experiências dele. E a experiência da mãe? Era ser mãe. Preparar os filhos, recebê-los, educá-los, encaminhá-los. Deve ter tentado fazer, deve até ter feito tudo isso. Mas pode ser que aquele espírito tenha renunciado à encarnação que escolheu para viver. E tendo renunciado, escolheu um outro caminho diferente daquele que devia trilhar. E tendo feito o uso do livre-arbítrio para operacionalizar essa mudança de planos, já estando reencarnado, será responsável pela escolha que fez.
E nós seremos responsáveis pelas que fizermos. E o sucesso ou insucesso de uma encarnação é a capacidade de fazer escolhas certas, de fazer as coisas corretas. As coisas que precisam devem ser feitas. Aquelas que ninguém fará por nós, acho que também não podemos fazer por ninguém. Há coisas que você pode delegar a terceiros para fazer por você. Quando, por exemplo, na época das eleições, nós não temos a competência, pelo menos no meu caso, para administrar uma cidade, um estado, um país. Não estou interessado em ser um legislador, em ser um deputado, um senador, um vereador, qualquer desses homens que fabricam leis. Não estou interessado em ser o gerentão da comunidade. Mas a cidade, o estado, o país precisa ser gerenciado por alguém. Os negócios do estado são os negócios que interessam a todo o povo. Portanto, tem que ter as pessoas certas para fazer essas coisas. E eles se candidatam, se habilitam, se oferecem, são votados, escolhidos, para ir fazer por nós aquilo que nós não podemos ir fazer. Porque estamos focados em outra coisa, estamos vivendo outra realidade. Imagine se ninguém cuidasse de escolas, ninguém cuidasse de postos de saúde, da saúde do povo, da segurança da população. Cuidando mal, a gente já sente uma necessidade imensa, imagine o dia que isso for bem cuidado. Mas alguém terá que fazer, então a gente vai lá, escolhe alguém entre tantos para que faça isso. Se vão fazer ou não, aí é outra história. Se você vai fazer uma casa, por mais bem intencionado, mais capaz que você seja, você não está habilitado para fazer uma casa. Então tem que chamar o engenheiro, o arquiteto, alguém tem que desenhar, assumir a responsabilidade civil pela obra. E você vai chamar alguém que saiba edificar aquela obra. Normalmente pedreiros, pintores, eletricistas, você atribui, você delega. Você começa a ter sintomas de dor, perceber que a sua saúde não está bem. Você não vai se automedicar gratuitamente, graciosamente, não é recomendável. Você pode estar confundindo sintomas. Então o que é que nós fazemos? Chamamos alguém para cuidar da nossa saúde, alguém que estudou 10, 15, 20 anos, fez residência, estava nos hospitais, conhece, sabe diferenciar sintomas parecidos de doenças diferentes. E aí, nesse caso, você entrega ao médico a tarefa de investigar o seu problema, medicar, e aí, tomar o remédio ou não, se curar ou não, é um problema nosso. O melhor médico do mundo não pode tomar o remédio para nós sob pretexto de que, competente que é, receitou bem o melhor remédio, mas quem tem que tomar é o paciente. Se você quer fazer uma viagem para um outro país, obviamente você vai procurar o meio de transporte mais veloz ou mais seguro. Pode pegar um avião. Uma empresa aérea não vai chamar o melhor motorista, o melhor piloto que existe no país, piloto de carro, para dirigir um avião. Tem que chamar alguém que conheça de aviação, que tenha estudado, que esteja habilitado para poder levantar o avião, descer o avião dos aeroportos, levar as milhares de pessoas de um lado para o outro. Então, coisas que nós temos que delegar, não tem outro jeito. Como é que nós vamos atravessar o oceano para ir daqui para um outro lado do planeta se precisamos ir a nado? Não dá. Numa canoinha? Nem pensar. Num barquinho de papel? Só delirando. Aí vamos de navio. Com os melhores comandantes, estão adernando, afundando por aí. Mas são pessoas habilitadas. Então nós podemos delegar. Para fazer uma cirurgia, nós não vamos chamar o melhor açougueiro da paróquia, porque ele sabe fazer cortes especiais. Vamos chamar um cirurgião. Às vezes o médico é clínico, não é cirurgião, não adianta mandar o clínico fazer cirurgia. Então nós podemos delegar um tanto de coisas para tanta gente. Eu posso ser o dono de um negócio, chamar um bom gerente, um bom comerciante, um bom profissional e dizer a ele: você vai cuidar disso, o outro cuida daquilo, todos fazem um pouco e nós tocamos o nosso grande negócio.
mas eu não posso delegar aos outros a tarefa de viver a minha vida, de viver as coisas que eu tenho que viver, tomar decisões por mim. Mas por incrível que pareça, tem gente que adora fazer isso. E nós fizemos uma transição interessante, porque houve um tempo que nós tínhamos amas, né? As bás, lá bem atrás, muito tempo atrás. Aí depois vieram as babás. Aí modernizaram as babás, vieram as babysitters para cuidar enquanto criança. E depois a pessoa ficou tão acostumada a ser cuidada por estranhos que ela acabou deixando que os estranhos continuassem cuidando da vida dela. Hoje tem pessoas que têm personal para tudo. Personal sex, para ensinar como é que vive a vida sexual. Personal para ensinar a comer, personal diet, né? Personal training, que é para a pessoa ficar malhadona, malhadão, né? E de personal em personal, hoje tem gente que não faz nada sem consultar um personal. Assim como muitos não faziam nada antigamente sem consultar os oráculos, a astrologia, sem ler o horóscopo, que é um processo de transferência. A gente transferindo para os outros o poder de dizer se aquele dia nós vamos ser felizes ou não. Se é um dia bom ou ruim, se devemos ou não sair de casa. Às vezes o indivíduo está com a vontade enorme de comer determinada coisa, mas não pode, tem que consultar o personal diet. Vocês já viram isso ou não? É raro, mas tem. Tem outro que não sai de casa sem fazer uma consulta qualquer a alguém. Fora os analistas. Tem pessoas que, para levantar, liga para o analista: olha, estou acordado, eu levanto ou não levanto? Levanto pela direita ou pela esquerda? Ou amanhece perguntando: será que o meu dia vai ser bom? Vou consultar os oráculos. Graças a Deus não fazem isso com a mediunidade séria. Primeiro porque a mediunidade séria não se permite a isso, não se dá a esse desfrute de fazer essas futurologias baratas, de fazer profecias banais. A mediunidade séria, e é nisso que tratam os espíritas, deve prestar ao intercâmbio com a pátria espiritual, a bem do crescimento do espírito, a bem da educação da alma, a bem da melhoria da qualidade de vida do encarnado e do desencarnado. Fora disso, a mediunidade não deve ser empregada para essas adivinhações graciosas, para essas coisas que iludem as pessoas, mantêm as pessoas num tipo de dependência psicológica, emocional. Mas o que tem de gente abrindo mão do poder de escolher que tipo de vivência, que tipo de experiência quer vivenciar naquele dia ou nesse dia, apenas porque, então somente porque acha-se incapaz de fazer escolha e decidir a sua vida. Emmanuel diz que nós somos os construtores dos nossos destinos, os arquitetos dos nossos futuros. Kelvin Van Dyne, no livro Técnica de Viver, escrito por Valdo Vieira, nos tempos bons de Valdo Vieira, quando ele estava com Chico Xavier, aquela fase maravilhosa, essa é uma obra muito interessante. No livro Técnica de Viver, ele fala na segunda ou terceira mensagem, que chama Herdeiros de Nós Mesmos, que nós somos, herança se faz de si para si, diz ele. Que nós somos herdeiros de nós mesmos, somos herdeiros de ninguém. Podemos herdar patrimônio de alguém. Qual patrimônio? Financeiro, econômico, patrimônio material, bens móveis, imóveis. Podemos herdar uma carga genética? Podemos, fisiologicamente. Mas moralmente, cada espírito é uma construção própria. Cada espírito é o resultado das suas vivências anteriores, das escolhas que faz, das coisas que gosta, das coisas que não gosta, daquilo que sente que é para ele ou não é, pela luta que trava para conquistar as coisas que lhe dizem respeito e que ele elegeu
como importantes, como necessárias, como vitais, como coisas que ele deve realmente conquistar e possuir. Não parece, mas há uma infinidade de pessoas que não tomaram posse da sua encarnação, porque estão esperando a próxima. Vocês já perceberam isso? Estão esperando a próxima, porque acha que reencarnação é a próxima. Essa é um acidente de percurso. E os Espíritos nos avisam, vocês já estão reencarnados. No meu caso, eu estou até muito bem encarnado, estou bem encarnadinho, né? Dá para se ver. Agora, se nós já estamos reencarnados, e se já temos em perspectiva as coisas acontecendo, ou nós conhecemos a nossa vida para termos controle sobre ela, ou ficamos imaginando uma vida que não é a nossa vida, que nós gostaríamos que fosse a nossa vida, mas que não é a nossa vida, e a gente então começa a viver virtualmente esse outro plano, essa outra realidade. Tem gente, por exemplo, se recusa a viver o presente para viver o passado. É igual aquela novela da Globo lá de tarde, vale a pena ver de novo. Já viram aquilo, não? É a vida em flashback. Ah, como era bom aquele tempo. Quando nós começamos a namorar, que coisa deliciosa, que maravilha. Ele era tão educado, chamava-me de meu bem, me chamava de mozinho, teteia. Eu chamava de meu ursinho, blau blau. Que coisa linda. Eu tinha uma namorada que um dia nós estávamos conversando e ela passou a mão na minha cabeça e começou a cantar debaixo dos caracóis dos seus cabelos, para mim. Falei, minha filha, onde é que você está vendo caracol aí? Isso é carapinho mesmo. Quer dizer, o amor faz essas coisas. E hoje, como é que a gente se trata? É aquele trem que eu tenho lá em casa, é aquele burro, aquele jumento, aquela cascavel. Quer dizer, antigamente a metamorfose era interessante porque acontecia, tem a lenda, né, a fábula que diz que a princesa queria um príncipe, encontrou um sapo, deu uma bicota no sapo, o sapo virou príncipe, e aí viveram felizes para sempre. É essa a história? Agora a gente encontra o príncipe, se for na Bahia, encontra o meu rei, a minha Bahia, minha rainha, né? Aí dá bicota, outras cocitas más, e depois ela vira uma cascavel, uma jararaca, ele vira um burro, um cachorrão, qualquer coisa parecida. É a metamorfose ao contrário. Então há muita gente que se recusa a olhar a união de hoje, porque está vivendo a união do passado, está saudosa da união do passado. Eu costumo dizer que nós casamos com uma pessoa e moramos com outra pessoa diferente. Porque aquela pessoa com quem nós nos casamos, alguns há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, era uma outra pessoa. Gente, o tempo passou, essa pessoa mudou, nós também mudamos. Imagine a decepção da minha esposa olhando hoje isso aqui e pensando que era aquilo que ela imaginava lá atrás. Já desse ela falou para mim assim, bem, eu preciso ir no oculista porque eu não estou enxergando bem. Eu falei, mas já faz tempo, isso aí não é de hoje não. E agora que o meu casamento vai mesmo embora, vai para o Procon, porque chegar lá, vai ver isso aqui tudo aumentado, pronto, está um desespero total. Mas nós não nos mudamos apenas fisionomicamente. Nós mudamos as opiniões, mudamos os padrões emocionais, mudamos ponto de vista. Quando nós nos conhecemos há 10, 15, 20 anos atrás, ou há um ano atrás, ou há 2 horas atrás, éramos outras pessoas. Qual foi o poder de mudança que essas 2 horas, esses 2 anos, esses 10 anos, teve sobre nós, sobre mim e sobre ela? E vice-versa. Quantas coisas aconteceram de boas, coisas desagradáveis, coisas que mexeram com a nossa emoção, ou nos amadureceram, nos tornaram mais firmes, mais resistentes,
ou podem nos ter tornado mais alegres, mais felizes, ou coisas que podem nos ter tornado mais amargas, mais tristes. Qual é a emoção que nós vivemos hoje que não vivíamos naquele tempo? Depois de já ter tido filhos. Imagine tantos acontecimentos que acontecem na gravidez, na maternidade, na paternidade. O nascimento, o parto, a própria gestação. Depois vem o crescimento dos filhos, a gente acompanhar tudo aquilo. Alguns, é um processo aparentemente tranquilo, mas há uma inquietação íntima nos pais, mormente na mãe, porque ela quer que o filho se dê bem, ela quer que a filha se realize, seja melhor sucedido até do que eles mesmos. Mas nós não sabemos qual é o mapa de experiências que aquele espírito tem que viver. Quando a mulher está grávida, não parece, mas ela tem preferências, o homem também tem. Você pergunta se quer que seja um homem, pergunta para o homem, diz, não tenho preferência, desde que venha perfeito. Quem é que não quer ter filho perfeito, gente? Até minha mãe queria, não deu certo, mas ela adoraria, né? Aí pergunta para a mulher, e aí, quer que seja uma menininha, tal? Não que eu tenha alguma preferência, mas se for uma menina, tudo bem, se vier homem, tudo bem também, né? Quem cuida de um, cuida de dois, é assim, né? Mas não tem preferência, desde que tenha saúde. Quem é que pode garantir que o filho reencarnante pode ter plena saúde? Às vezes, a própria gravidez é acidentada, complicada. Claro que tem extremos, né? Um espírito reencarnante lá no Rio de Janeiro, um menino com 6 meses para 7 meses de vida, no útero materno, já foi baleado, sem estar metido em nenhuma encrenca, nessa encarnação, é claro. Aí não estamos entrando no passado, né? Mas está lá o bebê, coitadinho, lá deitado no berço esplêndido do líquido amniótico, na piscina da vida, se deleitando nesse spa 5 estrelas do útero materno, e vem uma bala, atravessa o ventre da mãe, pega o menino lá dentro, tiveram que operar o coitadinho. Um outro bebê, com poucos meses de gestação, precisou de cirurgia coronária, para estancar uma hemorragia por uma malformação congênita de ventrículos. Fora essas coisas que todo bebê tem, e algumas se agravam, outras não. Então nós gostaríamos que os nossos filhos fossem saudáveis, mas não sabemos o plano de ação encarnatória daquele espírito. Se está prevista ali uma experiência ou outra de uma dificuldade qualquer. Então, o sonho de perfeição, o sonho da saúde completa, da saúde perfeita, pode não se realizar num primeiro momento, às vezes demora para se conquistar isso. Verdade é que quando a criança nasce, todos nós queremos nos parecer com ela. A criança não parece com nada, mas a gente já acha que parece com a gente. A mãe olha, fala, cara da mamãe, olha aí. E aí o pai, para não ficar para trás, fala, nada, daqui para cima é tudo eu. Ele quer dizer que é inteligente, não é careca, porque a criança é careca, ele também. Ele porque está acabando os cabelos, e a criança porque ainda não nasceram os cabelos. Mas não é isso não, ele quer dizer que ele é inteligente, né, a criança. Aí o vovô quer que aquela tez rosadinha pareça com ele, a vovó quer a covinha do queixo. Mas passa os primeiros 3 anos, ninguém quer mais parecer com aquele pirralho. Não sei para quem puxou, já fala a mulher olhando para o marido. Mas desconfio. É uma acusação. E às vezes é o marido que olha e fala, 2 não dá. É muito para mim. E aí a avó fala, se puxar para uma pessoinha que eu conheço, já olhando para o avô. E o avô já fala igual o baiano, né? Me inclua fora disso. Puxou tudo vocês aí, esse lado aí. Puxou. Ninguém quer aparecer porque cada espírito, ao chegar à Terra, já vai assumindo parte do seu passado. Ele não tem nenhuma construção no presente. Mal chegou à Terra, mas já é um espírito com longas vivências. Esse é o erro dos pais. Não compreender que os filhos são espíritos eternos. Eternos no sentido da longevidade do futuro que não termina, que não cessa.
da imortalidade, e do passado, que nós não sabemos que dia que aquele serzinho recebeu a certidão de identidade de nascimento espiritual. Quantos milênios, por quantas experiências passou aquele espírito, até chegar a estar conosco? Ou quantas experiências nós vivenciamos para chegarmos a sermos o que somos? E aí o espírito começa a tomar posse do corpo. Dizem os benfeitores espirituais que os primeiros anos da infância são fundamentais para a educação, a preparação daquela existência, para o sucesso daquela encarnação. Mas muitos pais negligenciam. Graças a Deus aqui ninguém fez isso, mas a gente vê negligências homéricas. Pais que ficam idealizando os filhos, querendo que os filhos tenham vidas díspares, diferentes daquelas que eles vieram para ter. E às vezes há confrontações terríveis no momento de escolhas de profissão, escolhas de caminhos, escolhas de rumos, escolhas até de afetos e amores. Quantos conflitos não acontecem? Antigamente tinha aquele negócio de casamento por encomenda, casamento por acordo, conveniência familiar. Tem gente que eu conheço, pertencente a um ramo mais distante da minha família, que só foi conhecer a pessoa com quem ia casar no dia do casamento. E aí imagina a surpresa. Fosse esse o meu caso, eu até te contaria para minha esposa, coitadinha, né? Mas não, ela estava sabendo o que estava fazendo. Acho que foi mais por misericórdia, por caridade. Mas tudo bem, está valendo. Eu vi a Xuxa há pouco tempo reclamando que problema afetivo é complicado, e a Eliana também, né? Lindas essas mulheres inteligentes, milionárias, famosas, homens famosos, se queixando de karma, de solidão, reclamando que, parece música do Altemar Dutra, quem me ama, como é que é, quem eu amo não me ama, quem me quer mandou embora, é mais ou menos essa coisa, Bruno Marrone, né? Meio assim, reclamando, e eu casado esse tempo todo, falei, graças a Deus, ainda bem que Deus existe, e é misericordioso, é pai, não é padrasto, como diz o ditado por aí. Mas vejamos que o espírito começa a tomar posse do corpo. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, vocês não me levem a mal, para fazer apenas uma abordagem rápida, um convite a uma reflexão sobre essa temática que está borbulhando nos meios de comunicação e os meios políticos, principalmente da Presidência da República, com a questão da implantação do aborto no Brasil. Vem aí também votação importante, implantando a eutanásia e a ortotanásia. E são dois eventos diferentes com o mesmo fim. O paciente, quando desiste da vida porque acha que o sofrimento está muito grande, pede para morrer, pede para que alguém execute a sua morte. Normalmente isso é pedido aos médicos. Há países em que isso já é legal, como na Holanda, por exemplo, mas não é moral. Pode se tornar legal, mas não será jamais ético. E a ortotanásia é quando se nega a dar ao paciente o tratamento que seria recomendado para que a natureza acelere o processo de, diríamos, deterioração da saúde. São dois fenômenos com a mesma finalidade. Assim como o aborto pode vir a ser legal, mas não deixará de ser, sob o ponto de vista prático, real, um assassinato e de indefeso. A Constituição da República do Brasil fala que a vida, desde o momento da fecundação, tem que ser protegida pelo Estado. E é justamente o Estado que quer ameaçar a vida de quem está no útero materno. Não vou entrar no mérito das questões, da panfletaria, das ideologias, fico apenas no aspecto de que a vida não pertence ao Estado, não pertence nem à mãe, nem ao pai, a vida pertence àquele espírito que está renascendo.
Ninguém pode expor sobre isso, em sã consciência. Então vem aí. Mas os primeiros anos, desde os primeiros momentos, desde a fecundação, quando destinado o espírito para aquela encarnação, já começa a tomar posse do seu corpo. Os espíritos dizem que o corpo vai se desenvolvendo até os 7 anos, 14 anos, e vai amadurecendo até os 20, 20 e poucos anos, até que na madureza, com o aparelho fisiológico pronto, não faltando nada, exceto os casos das experiências expiatórias ou provacionais de impedimentos fisiológicos ou fisionômicos. No geral, quando nós chegamos 14, 15, 16 anos, os nossos órgãos já estão prontos para muitas funções. E antigamente, aos 21 anos, que era a maioridade terrena, já estávamos prontos, inclusive, para assumir as nossas responsabilidades perante a vida, que agora foi acelerado para 18 anos. Todo indivíduo de 18 anos acima responde legal, jurídica e eticamente pelos seus atos. Então, quando nós chegamos a esse ponto, de já termos assumido todos os nossos órgãos, desenvolvido todos os hormônios, prontos para a vida, às vezes chegando a essa altura da existência, pronto para decidir, para escolher, para fazer, deixar de fazer, dizer sim, dizer não. E foi uma recomendação de Jesus muito importante, quando ele disse: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Muita gente diz, Jesus diz, seja o seu sim, sim, e seu não, não. Não é um disco quebrado, não é uma tecla de repetição, não é uma tecla de repeat, né? Tem ponto, vírgula, exclamação. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Para que não haja dúvidas a respeito da sua posição. Porque há muito não com cara de talvez, há muito não com cara de quem sabe, há muito não com cara de pode ser. Dependendo da pressão, um filho pede a chave para o pai para sair para a balada, tem 17 anos, 16 anos, não está habilitado, pode estar até capacitado, pode saber dirigir, mas a lei lhe não permitirá porque não lhe deu a autorização legal para isso, isso é exigido legalmente. E aí o pai fala, não vou te dar, você não tem idade, o que é isso, você está ficando louco? E aí ele chora, esperneia, dá birra, né? Já viram o menino da birra? Vocês conhecem birra, né? Conhecem, já viu alguém fazer? Certamente. Porque das birras que nós demos, nós não nos lembramos. A não ser as birras de adulto. Tô de mal. Quero nem ver, nem morto, nem pintado de ouro. Birra, né? Não vou fazer, podia até fazer, mas não vou, não merece, ela também não, e coisa que tal, né? Mas aí o menino começa a fazer birra, vai para o colo da mamãe, a mãe às vezes é um pouco condescendente, que isso, nunca aconteceu nada, o menino é bom, é gente fina, né? O menino é nada consta, e o pai fica naquele dilema, às vezes cede, quando não é o inverso, a mãe negando, o pai forçando. Em qualquer das circunstâncias, está fazendo a coisa errada, porque é um não com cara de talvez. Talvez se alguém pressionar, talvez se ele chorar, talvez se der uma birra homérica, quem sabe eu levo na conversa, ou ganho no grito. Então quando nós chegamos a essa altura da vida, para assumirmos o nosso corpo, já assumidas as nossas funções orgânicas, intelectuais, as nossas noções éticas, das noções do que é certo e do que é errado, já com o conhecimento real do que serve ou não serve, deve ou não deve, pode ou não pode ser feito, aí nós ainda não assumimos a vida que Deus nos oportunou. Porque às vezes estamos num trabalho do qual não gostamos e não nos preparamos para mudar de patamar profissional. Não melhoramos a intelectualidade para sairmos dessa amarração momentânea. Às vezes, começamos uma experiência amorosa com alguém e aí desencantamos, achamos que não é exatamente aquilo, que não era bem aquilo, ou que não é nada daquilo, mas também não procuramos investigar se existem hipóteses e outras alternativas naquela experiência
que podem ser privilegiadas com possibilidade de crescimento, de ganho emocional, espiritual, afetivo. Às vezes nós estamos morando num lugar que a gente abomina, ainda não deu para a gente mudar para um lugar melhor. E às vezes nos olhamos no espelho e não gostamos do desenho, ficamos indignados, não gostamos do que vemos, né? E aí, indispostos, acabamos não assumindo esta abençoada oportunidade. Aí quando eu disse para esse amigo, o único jeito de você não deixar que as pessoas decidam o seu futuro é você assumir a sua encarnação e decidir você mesmo. Porque segundo o apóstolo Paulo, Deus vai pedir contas das nossas mordomias e da nossa administração. Diz Emmanuel que a vida é um mandato pessoal e intransferível. Paulo alerta, Deus vai pedir contas do que você fez, das mordomias, daquilo que Ele te deu favoravelmente, para que a sua vida pudesse ser triunfal, bem-sucedida. Não há vida desprovida de recursos para o êxito e para o sucesso. Pode não haver disposição para usar bem as duas facetas da vida, o a favor e o contra, o sim e o não, a favor de nós mesmos para o nosso crescimento. Tiago escreve lá, o Senhor vai pedir conta do que você fez da sua existência. E Jesus arremata dizendo que a meritocracia funciona, cada um receberá conforme as suas predileções, preferências, as suas obras. Cada um receberá pelo que fizer da sua vida. E o Eclesiastes diz que há um tempo para cada coisa embaixo do firmamento. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de ser pequeno e tempo de crescer. Há tempo de entristecer e tempo de se alegrar. Há tempo de abraçar e tempo de dar adeus. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de ser criança, ser jovem, envelhecer. Há tempo para tudo debaixo do firmamento. Só não há tempo mais para os nossos adiamentos, diz Santo Agostinho. Emmanuel nos alerta que Deus nos oferece sempre a oportunidade de reparar os erros que cometemos, mas que Deus não tem complacência para os erros repetitivos, aqueles que nós já podíamos ter eliminado, administrado melhor. Então, descobrir o que há na nossa vida que nós escondemos de nós mesmos. Qual o potencial que nós não tivemos a coragem de revelar? Por que podendo sorrir a gente não sorri? Por que podendo falar a gente silencia? Por que no momento de silenciar a gente quer falar? Tudo num anacronismo estranho. Deixar para fazer as coisas quando já não é mais tempo. É assim quando a gente quer colher felicidade sem nunca ter semeado um gesto de boa vontade e de amor. É assim quando a gente tem a oportunidade de plantar a semente da gentileza com um, com o outro, com todos, com aquele, com esta, com aquela, do pequeno ao adulto, do idoso à pessoa com dificuldade. Quando nós poderíamos plantar as sementes da simpatia, da gentileza, que poderia gerar amanhã aceitação, aprovação, carinho, afeto, repercussão. Há momentos em que nós temos a oportunidade de ajudar, a pessoa precisa de um tipo de ajuda, a gente quer dar outro. Alguém pediu para a gente socorrê-lo numa situação difícil, a gente quer lecionar para aquela pessoa a ética, fazer a coisa direito na hora que não dá mais. Eu aprendi quando criança uma experiência muito interessante. Não se aprende a nadar e não se ensina a nadar quando alguém está afogando. Por isso, o momento prodigioso dessa encarnação é o momento de criar em nós a consciência de espíritos reencarnados e felizes
com essa oportunidade que Deus nos deu. Somente assim poderemos dar rumos à nossa vida, decidir o nosso futuro, decidir os nossos destinos, do jeito que a gente veio para decidir e fazer, ainda que com a ajuda dos outros. Caso contrário, recusando-se a fazer isso, aparecerá alguém para fazer por nós. Pode ser um Bill Williams da vida, e pode ser que ele já esteja na nossa casa, pode ser que ele já esteja no nosso coração, pode ser que ele já tenha entrado na nossa mente, impedindo-nos de ser e pensar, agir e sentir como verdadeiros cristãos, que é o que já podemos fazer. Espero que essa reflexão nos ajude a pensar um pouco nessas coisas, e se isso for possível, já me dou por satisfeito. E agradeço a Deus pela oportunidade de revê-los, abraçá-los, dizer que os amo muito, muito mesmo, e espero vê-los sempre felizes, mais felizes do que hoje, todos os dias dessa e de todas as vidas. Muita paz e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Alô, nós aqui agradecemos nosso companheiro pela sua colaboração e vamos passar de imediato ao encerramento da nossa reunião. Pediria a Heloísa que nos auxiliasse aqui. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que protegem esta casa, que nos ajudam todas as semanas, quando aqui estamos, e que continuam nos ajudando quando nós estamos abertos à ajuda, que possamos levar para casa estes ensinamentos, estas ponderações, que possamos refletir muito e começar a tentar mudar, não aos outros, mas a nós mesmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Que Jesus nos acompanhe e nos abençoe a todos. Graças a Deus. E assim encerramos a nossa reunião. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Retiremos em paz. Que assim seja. Beleza, valeu.